arteterapia beneficia pessoas de todas as idades, de todos os sexos, independente de sua classe social, cultural, ou até mesmo se essa pessoa tem habilidade artística ou não. Quando a gente pensa em arte-terapia, a gente pensa muito nas crianças, mas os adultos também recebem uma contribuição muito grande através desse trabalho. E o grande destaque para a arte-terapia é a contribuição efetiva para melhorar a qualidade de vida de todos os seus participantes, promovendo novas e reais possibilidades de inclusão na sociedade. Para que a gente possa aprender um pouco melhor sobre essa metodologia, a gente convidou a Mônica Gutmann, que é arteterapeuta, psicóloga e escritora. Ela tem um monte de livros maravilhosos. Os livros têm propostas lindas de trabalhar um pouco o emocional da criançada, mas também traz um pouco de arte. Daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais desses livros. Mas deixa eu dar um abraço aqui na Mônica. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Que prazer recebê-la, viu? Prazer. E parabéns pelo trabalho. Parabéns pelos livros também, que eu já dei uma olhadinha, um mais fofo que o outro, né? Obrigada. Esse aqui, que é a lata de sentimentos. Isso. Ele trata aquilo que a gente às vezes não consegue colocar para fora, né? Isso, na verdade, a gente fala muito sobre os sentimentos e olha pouco para eles, né? E se apropria pouco deles. Então, esse livro, na verdade, é uma contribuição, uma ajuda para as pessoas, adultos e crianças, né? Prestarem atenção nos sentimentos. Eles Que é são tão básicos, né? Eles nos acompanham, eles se manifestam o tempo inteiro. E eles sempre indicam alguma coisa, não é, Mônica? Sempre. Às vezes a gente fala assim, hoje eu tô triste, eu não gosto de ficar triste, mas é tão importante também a tristeza, né? Que sinaliza tanta coisa. Né? É verdade. E aí a Mônica trouxe aqui pra gente entender um pouquinho melhor o que é arte-terapia, e eu pedi esse tema justamente no Dia do Artesão, porque eu achei o máximo a gente hoje saber que a psicologia, que é uma ciência, valoriza a arte, valoriza o artesão, né? E num dia como hoje eu achei perfeito da gente falar um pouquinho sobre parabéns para os arte-terapia. artesãos, né? Parabéns, né? Parabéns. Bom, você deve aprender bastante com eles. Muito. E desenvolve muito. técnicas junto com seus pacientes, Sim, é isso? sim. Me conta um pouquinho. Aqui a gente tem uma caixa cheia de bolinhas e uns conta-gotas, né? Então, que é eu trouxe algumas possibilidades, né? Porque a arte, ela é muito vasta, né? A pintura, modelagem, desenho, teatro, música, né? A arte, ela oferece milhões de possibilidades. Mas eu trouxe alguns recursos que eu acabo usando no sentido de facilitar a expressão da criatividade, a expressão dos sentimentos, a expressão das emoções. Né? Então, por exemplo, essa caixinha de pérolas, eu gosto muito de usar como símbolo das pérolas internas, né? Das pérolas que a gente possui, que às vezes a gente não encontra. Em geral, as pérolas nascem do sofrimento, né? Nascem de desafios que a gente vive na vida. Então, eu acabo usando muito esses materiais, bonecos, e como, por exemplo, a babushka, né? São bonecas que uma Deixa eu pegar uma aqui. contém a outra, linda. né? Aliás, essa sua coleção de uma música é uma coisa apaixonante, né? Olha lá. Aí como é que é o trabalho aqui? E eu gosto de usar também como metáfora, né? Porque temos vários dentro de nós, vários personagens que nos habitam, né? Em momentos em que a gente se sente grande, pequenininho, né? Na relação com o outro, a gente... claro, o ideal é quando a gente consegue se olhar de igual para igual, mas às vezes a gente se sente pequenininho, às vezes a gente se sente... Né? Então, eu gosto de usar as babushkas como metáfora mesmo, né? Maravilha. Aqui, sempre que a gente faz um artesanato, a artesã ou artesão fala, eu gosto muito de fazer o tricô, é uma terapia para mim, Cláudia. E mesmo quando a gente conversa com telespectadores, eles também falam, eu tô amando porque eu tô fazendo os artesanatos e tem sido uma terapia. Por que o artesanato é considerado uma terapia, Mônica? Primeiro, a criatividade, né? Você conseguir se libertar a ponto de se sentir à vontade com a sua criatividade já é terapêutico, né? Todo ser humano é criativo, né? Mas as pessoas bloqueiam a criatividade, têm medo de se expressar, né? E sempre por alguma ferida que vem lá da sua criança, da sua infância ou da sua criança interna, né? Então, você poder dar vazão à sua criatividade, e no caso com a arte, é muito rico, né? E o artesão, ele, primeiro, né? Ele tem que ter um foco, uma paciência, uma habilidade para trazer para a matéria algo que ele imaginou. Isso também é difícil. Nem tudo que a gente imagina a gente consegue trazer para a matéria. É verdade. Né? E o artesão, ele faz isso com habilidade, com paciência. Aí cada um na sua
área, né? E eu fico imaginando também que eles têm desafios, né? Porque, por exemplo, você trouxe aí algumas pinturas, né, Mônica? E são pinturas, eu imagino que livres. Mas aí o artesão, quando ele tem uma encomenda, ele tem que trabalhar de acordo com aquilo que foi pedido. Isso. E muitas vezes deve aflorar uma vontade de fazer uma outra cor, de fazer um outro desenho, outro movimento, não é assim? Com certeza. Que o nosso corpo vai se expressando. É assim que você vê nos desenhos? Como é que é essa história do desenho em terapia? Então, por exemplo, no caso da expressão espontânea, né, você põe a sua alma, você põe as suas emoções, você põe aquilo que existe dentro de você. Mas no caso do artesão, quando ele recebe uma encomenda, ele também está se colocando ali. Claro que dentro de uma moldura, dentro de um diálogo com a pessoa que está ali lhe pedindo, né? Mas de toda maneira ele está se colocando ali também, né? Então eu posso imaginar que o artesão ele vai construindo também uma história de autoconhecimento e de compreensão de quem ele é. Claro. E de aceitação de como ele é. Ele tem um estilo próprio, né? Cada artesão tem o seu próprio estilo e é bom que ele tenha, porque isso está contando dele, né? Então, por exemplo, tem artesãos que trabalham com coisas muito pequenininhas, né, delicadas e que exigem um foco, uma paciência. Isso está contando sobre ele, né? Tem artesãos que trabalham com coisas maiores, com criações maiores, né? Perfeito. Agora, a gente pensou no artesão, aquele que já trabalha, mas tem também uma turma que até assiste ao programa e que fica querendo aprender um pouco mais, mas que está se sentindo deprimido, que não tem vontade de fazer. O artesanato, de alguma forma, mesmo que a pessoa lá na casa dela, fazendo sozinha, consegue melhorar esse sentimento de prostração, de, às vezes, tristeza? Olha, qualquer caminho que te dê a possibilidade de criar, né, de sentir que você está fazendo algo que te faça bem, que faça bem ao outro, né, e que você expresse a tua criatividade, faz bem, né? Então, o artesanato ou a arte, né, às vezes eles, né, se são muito próximos, né, eles fazem muito bem para a alma, é uma expressão, né? O ser humano, ele vive muito aprisionado, né, cheio de medos, de padrões que apertam muito, né, e que falam muito não pode isso, não pode aquilo, né? Então, através da arte, as pessoas conseguem expressar aquilo que elas são, aquilo que elas sentem, que né? delícia, aquilo né? que elas acreditam. Poder sair das grades. Eu trouxe ali um boneco, acho que esse boneco é de biscuit? Isso. Olha lá. Isso. Que é bem isso, Então, né? É alguém que estava se sentindo assim. Exatamente. Aprisionado. Para essa pessoa, eu falei, expressa, né? Com biscuit, eu vou oferecendo materiais diferentes, né? Dependendo aquilo que você está sentindo. E aí ela expressa. E muitas vezes as pessoas não conseguem expressar através da palavra, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, a arte é um meio de expressão muito também bom para pessoas que têm essa dificuldade. Mônica, eu vou lançar um desafio para o próximo bloco. Eu sei que tem muitas mães, muitas avós que gostariam de ajudar os seus filhos, seus netos, mas não têm acesso a uma arteterapeuta. O que elas podem fazer com os seus para que eles possam se expressar melhor? A gente sempre fala que existe uma dificuldade muito grande de comunicação entre as gerações. E eu entendi agora que a arte é uma possibilidade da gente ter essa comunicação mais clara. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco? Agora vem cá, vamos lá conversar um pouco mais com a Mônica. A gente entender um pouco melhor essa relação com os filhos e onde é que a arte-terapia pode entrar para ajudar, né? E ajuda. Ajuda muito. Né? A relação de avós com netos, por exemplo, como a gente estava falando, né? É uma relação onde já não existe mais a obrigação do educar, né? Então, eles podem ter momentos mais lúdicos, mais criativos, mais expressivos, né? E se comunicar através do desenho, através da massinha de modelar. A massinha de modelar é colorida, ela gera muita expressão, né? Porque mexe com a criança interna, inclusive dos avós, dos pais. Então, um momento gostoso ali, né? De brincar de colorir, de desenhar, de brincar de massinha. Aí você me falou das latinhas de emoção, né? Como é que funciona isso? Então, eu uso muito a lata de sentimentos no trabalho com famílias, porque
é muito difícil, né? Às vezes, para os adultos entrarem em contato com seus sentimentos e compartilharem isso com os filhos. Então, através da latinha, eles criam latinhas e dentro da latinha eles expressam, colocam, né, com palavras, com imagens, com massinha, com aquilo que eu estou sentindo em relação ao outro, né? Então, sei lá, se eu estou com raiva do meu pai, eu vou expressar a minha raiva na massinha e coloco lá dentro. Às vezes é muito difícil você falar isso diretamente, né? Para uma criança é difícil falar para um pai, estou com raiva de você. Tem crianças que falam, tem crianças que têm mais dificuldade. E vice-versa. Então, você poder materializar, colocar para fora uma emoção, ajuda muito na comunicação, né? E o diálogo é fundamental nas famílias. Aliás, o diálogo é fundamental na vida do ser humano, né? Eu acho que por falta de diálogo, a gente acaba guardando muita coisa e que depois viram emoções negativas, né? Emoções reprimidas, viram doenças, viram situações que geram situações até violentas, né? Porque a gente não conseguiu se comunicar no momento e da maneira como a gente gostaria. Tem uma telespectadora que entende bem isso que você está falando e está preocupada. Ela chama Simone Seixas, ela diz que ela tem um neto de 6 anos e, infelizmente, ele perdeu a mãe, que é a filha dela, ela é a avó, e ele simplesmente não quer falar sobre o assunto. Sempre que ela vê que ele está triste, pede para que ele fale um pouco o que ele está sentindo, ele diz que não quer falar sobre o assunto e ela quer uma ajuda, o que ela deve fazer. Então, eu acho que forçar que a criança fale não é bom, mas ela se colocar disponível, ela dizer para ele, olha, se em algum momento você quiser falar o que você está sentindo, eu sei que é duro, eu sei que faz falta, eu sei que, né, eu acho que ela se colocar perto, né, e de uma maneira compreensiva e amorosa, mas sem forçar. Em algum momento, ele mesmo vai sentir que existe esse espaço. Tá, joia. Aqui, Edith Soliane, ela diz, socorro, o meu filho tem 10 anos, desde os 5 anos de idade, desenha monstros e tudo relacionado à morte. Eu fico assustada e ele diz que essa é a arte dele e que ele é um artista, mas eu não gosto do que ele faz e gostaria de saber como devo proceder. Então, eu acho ótimo que ele coloque os monstros para fora. Então, essa é uma da força da expressão artística, né? Que bom que ele pode colocar esses monstros internos para fora. É muito mais complicado quando a criança guarda para dentro, né? Então, os monstros podem estar representando medos, raivas, né? Sentimentos que ele não consegue elaborar internamente, então ele transforma em personagens, né? Quando a gente está com raiva, se a gente faz um desenho, mesmo que seja embolado, isso de alguma forma alivia a gente ou causa mais desconforto? Eu acho que a expressão alivia. Agora, quando a gente pode compreender, né, essa expressão, entender de onde ela vem, né, o que provocou, de que maneira que a gente pode transformar isso, porque ficar com emoção negativa ou colocar a raiva para fora e simplesmente ficar na raiva, isso não é legal. Agora, ter a oportunidade, principalmente para a criança, né, de transformar em personagem, de colocar, dar uma cara, né, é muito bom. Eu acho que eu ficaria mais preocupada se a criança não fizesse isso. Agora, ao invés de julgar ou reprimir, o mais saudável é conversar, né? Perguntar sobre esse monstro, né? Sem julgamento, né? Sem julgamento, o que ele quer, qual é o objetivo dele, o que ele sente, por que ele é assim, né? O que ele pretende, qual é o propósito dele, porque através do monstro a criança vai estar contando, né? Algo sobre ela, né? Mônica, a gente deve tentar interpretar os desenhos e as artes dos nossos filhos, das nossas crianças? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação, né? Porque a interpretação, cada um vê de um jeito, cada um vê a partir da sua janela, né? Eu posso ter um olhar, você um outro. Eu acho que a gente tem que acolher, né? E cada um sente o que é acolher, né? A interpretação, ela é meio perigosa, né? A não ser que a gente fale, olha, eu vejo assim, né? Como é que você vê? Como é que o outro vê? Porque assim a gente abre janelas, né? E não fecha numa interpretação só, né? Que isso, aliás, esse é a grande dificuldade de comunicação do ser humano, né? Cada um tem o seu jeito de olhar as coisas e acha que aquele é o único, né? Quando a gente soma, né? Soma jeitos de olhar.
Bom, aprendemos um pouco mais sobre arte terapia e aqui fica também a nossa admiração pelos artistas que contribuem também com a psicologia, não é assim? E se você quiser conhecer mais o trabalho da Mônica Gutmann, que é arte terapeuta, psicóloga e escritora, tem vários livros. Esse aqui eu tô doida para ler já e começar a usar, né? Lata de sentimentos para a gente gerar aí uma comunicação maior e melhor em família. E com os amigos também, a gente pode usar isso até num relacionamento de grupo, né? Sim. De trabalho, por que não? Então, Mônica Gutmann, que é professora no curso de formação de arte terapia pelo Instituto SEDES Sapiens. E professora também da Associação Palas Atena. Ela está no www.monicagutmann, com 2 T's e 2 N's, tá? monicagutmann.com. E o telefone 0 operadora 11 3849 7099. Certinho? Muito Quer deixar mais algum obrigada. recado? Eu só deixaria o recado de que a liberdade de criar, ela é muito importante, né? E cada um sabe qual é o seu limite, qual é a sua possibilidade, mas vale a pena pôr a criatividade para fora. Uma única pergunta que eu esqueci de fazer que eu queria saber. Quando a criança começa um trabalhinho, vamos imaginar que ele vai fazer um quadrinho ou vai fazer um desenho e para, não vai até o final. A gente precisa forçar para que essa criança vá até o final ou a gente deve respeitar? Eu acho que tudo que é forçado não é legal, Tá. né? Você poder descobrir um jeito, um caminho, um estímulo para ela seguir até o final, eu acho bacana, mas de repente aquele é o final, naquele momento para ela, né? É importante esse respeito, né? Ok. Muito bom, Bom. muito obrigada. Obrigada. Foi muito bom conhecer um pouco mais do seu Igualmente. trabalho. Parabéns, viu?